Nós vamos iniciar a sessão de perguntas e respostas. Pedimos a gentileza de fazerem as perguntas sempre em inglês e, para tanto, vocês podem clicar no ícone de perguntas e respostas na parte inferior direita da tela, escrevendo nome e empresa. Uma vez que seu nome tenha sido anunciado, ative o seu microfone e faça a sua pergunta. Se você preferir, você pode mandar a sua pergunta por escrito também. No final dessa conferência, nós teremos uma sessão exclusiva de perguntas e respostas em português. Fiquem à vontade para redigir as perguntas em português e elas serão abordadas e respondidas após o término da sessão em inglês. Então, nossa primeira pergunta vem do senhor Leonardo Olmos, é um dos analistas da UBS. Olá a todos, muito bom dia, agradeço por receberem a minha pergunta, que está relacionada ao acordo com a Vital para a utilização das redes, né? Eu sei que é claro que vocês ainda não podem revelar muitos dos detalhes por conta da confidencialidade, mas será que vocês podem nos indicar de que maneira esse negócio se desenvolveu ao longo dos últimos anos com a Oi em relação aos custos e que tipo de acordos e ajustes foram feitos para que vocês melhorassem a lucratividade da Oi como uma cliente da Vital? Então, essa é a primeira parte da pergunta. A segunda parte da pergunta está relacionada a uma eventual venda da Client Co. Quão disposta a Vital estaria para mudar esse contrato? Haveria talvez, né, haveria alguma possibilidade de mudança? Que tipo de mudanças estariam contempladas, né? Muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Obrigado, senhor Leonardo. Bom, em relação às suas duas perguntas, vamos primeiro falar a respeito do acordo com a Vital. Antes de entrarmos de fato no assunto, vamos só relembrar que o nosso acordo com a Vital é um acordo multifacetado, porque, ao mesmo tempo, é um acordo que representa parte de uma transação de fusão e aquisição, e essa é oriunda, claro, de um processo que teve que incluir garantias, e por conta dos investidores que estavam, né, suportando uma quantidade imensa, né, de recursos e com base, inclusive, nas expectativas de geração de resultados que essa empresa tinha. E havia também, né, os tópicos diários, né, comerciais, que estavam aparecendo ali nas nossas relações com os diversos provedores, né, de infraestrutura e os consumidores dessas infraestruturas, né? Então, obviamente, há determinados componentes desse acordo que, né, são naturais, que já foram divulgados e que já, inclusive, foram discutidos no ano passado e que continuam a refletir a natureza operacional desses acordos, né? Como, por exemplo, como é que a gente pode fazer o cálculo dos requisitos mínimos de utilização e qual seria a granularidade, por assim dizer, desse cálculo, né? De que maneira a gente vai ocupar essa rede, né? De novo, os requisitos mínimos de ocupação. Nas outras frentes, né, nos acordos comerciais, isso se baseia, né, numa relação natural entre provedor e cliente, e isso inclui abordar, por exemplo, o que é que a gente faz em relação a ajustes de preços anuais, né? A gente sabe que isso é particular de cada contrato, né? Essas condições de ajuste eventualmente podem ser renegociadas, podem ser aliviadas, podem ser mantidas e talvez compensadas no período seguinte. E essa é uma das áreas em que a gente esteve discutindo e tivemos, sim, um aumento de preços que foi consequente ao contrato, e nós tivemos também, né, a crise, inclusive, chegou a chamar a atenção na parte dela da apresentação a respeito disso, e coisas interessantes que foram feitas aqui com a Vital ao longo do último ano, como, por exemplo, a criação, o desenvolvimento de novas opções de portfólio para áreas específicas. Então, nós lançamos ofertas específicas de portfólio para áreas bem particulares, né, e que poderiam dar uma saída àquela precificação de portfólio unilateral que nós tínhamos, né? E isso poderia aumentar ou diminuir, né, as velocidades, você poderia ter mais ou menos descontos, você poderia ter preços mais atraentes, então tudo isso foi feito. Nós também discutimos
de que maneira a gente poderia aumentar a eficiência das instalações e de que forma nós iríamos fazer a expansão dessa rede, que naturalmente teria impactos, né, naquela ocupação mínima prevista para o futuro. Então, todas essas discussões, do ponto de vista comercial, acontecem, né, cotidianamente, sabe, Leonardo? Então, são uma consequência natural desse relacionamento entre provedor e cliente. Com toda certeza, a gente espera ser capaz de estar o mais próximo possível das condições de mercado, porque a Vital ela tem que se tornar um player neutro, né? E nós temos determinadas restrições contratuais em relação às cláusulas de NFM e outros elementos que foram inseridos de modo a redimir esse desequilíbrio das condições contratuais. Então, isso naturalmente vai se converter para condições de preço naturais de mercado, né? E é uma discussão cotidiana. Muitas coisas, inclusive, já mudaram desde o acordo original, em particular preços do novo portfólio, novas velocidades mais rápidas, né, e maiores, se comparadas às anteriores, sem nenhum aumento de preço, também áreas de expansão, e são coisas que a gente revisita a cada dia. Então, eu espero ter respondido a primeira parte do seu questionamento, e como você mesmo disse, a gente não tem como revelar todos os detalhes, né? Nós temos aqui algumas informações de natureza concorrencial, mas isso é coisa que faz parte do nosso cotidiano com a Vital. A sua segunda pergunta, né, que seria a eventual venda da Client Call. Antes de responder, deixa eu só adereçar uma questão, que é a seguinte: em muitos casos as pessoas fazem essa pergunta, né, visto as análises de mercado que foram feitas em relação ao valor de mercado, a client call, etc. Então, deixa eu só relembrá-los, né, que em relação a essa primeira porção do plano que foi apresentada no começo do ano, nós tivemos outros componentes de valor para a companhia do futuro. Lembrem-se também que nós teremos uma maneira de reduzir a nossa dívida, saldar essa dívida com os resultados crescentes da empresa, mas não só, também da venda de ativos, e nós mencionamos anteriormente que a Vital seria um ativo a ser negociado no futuro para saldar essa dívida, e nós acabamos incluindo aí uma certa porcentagem da Client Call para ajudar a saldar essas obrigações de dívidas no futuro. Então, obviamente, nós entendemos que isso, né, fazia parte dos planos para o futuro, mas em relação ao que de fato vai acontecer, né, sobre essa potencial venda, conforme foi anunciado, fundamental que primeiro façamos uma análise de mercado, né? E como eu já mencionei na resposta que eu fiz para a sua primeira pergunta, né, na nossa relação com a Vital, possivelmente ela vai convergir para condições de mercado, para preços de mercado, né, como um player de mercado normal, como outro qualquer. E também sabemos que, como parte, né, daquele primeiro conjunto de condições que a gente teve com a Vital, que vieram daqueles componentes da fusão e aquisição, alguns elementos terão que ser discutidos, renegociados entre aí as partes interessadas nesse acordo, e isso é algo que vai seguir o seu curso natural. Eu não vejo qualquer impedimento para aquilo que estamos fazendo aqui, né, justamente pela natureza do relacionamento que a gente tem com a Vital, é algo que vai ser, né, discutido no futuro. E todo esse processo de avaliação de mercado vem justamente para que a gente entenda os pontos críticos que precisam ser abordados no futuro, quais são as médias e as faixas, né, de desvalorização que a gente vai enfrentar em relação aos ativos da empresa, né, que a gente vai mobilizar depois. Então, é algo esperado que a gente, né, já vai começar a dar início a partir de agora. I will now hand it over to Luis Plaster. Vamos passar para o Sr. Luis Plaster, diretor de Relações com Investidores, que vai responder as perguntas da plateia. Ok, obrigado. Então agora vamos passar para o português e vamos focar nas perguntas recebidas em português na plataforma, e elas serão respondidas em português com tradução para o inglês. Aqui na plataforma,
do Daniel Graziano, da R2C Investimentos. Ele gostaria de entender o que pode acontecer com a participação da Vital até 2025, se dá para a gente prever algo em relação à performance da companhia e o que tem que acontecer até 2025 e como pode evoluir, então, a participação. Ele até menciona o laudo da EY aqui. Se você pudesse responder, por favor. Claro. Bom, como eu tinha dito até na resposta ao próprio Leonardo aqui do BS, o contrato que a gente fez com o Vital e todo o processo de alienação da nossa participação na Vital foi público, então existem sim condições no contrato que prevêem possibilidades de alteração de participação futura em função de vários eventos. Alguns deles são naturais, como eventos de possíveis aumentos futuros de capital. A gente teve um evento de aumento de capital depois do fechamento, que foi com a entrada do CPPIB na participação acionária do fundo, e isso levou a uma pequena diluição, e também devido ao desempenho futuro da Vital em algumas métricas que foram acordadas como parte do contrato de alienação de participação. Essas métricas foram naturais em função de, obviamente, uma proteção de investidor que tem uma expectativa aqui baseada em cima de seller case, mas as métricas futuras, elas obviamente não podem ser determinadas de antemão, porque a gente ainda tem um período até relativamente grande, até o final do ano que vem, para poder fazer o assessment de cumprimento dessas métricas. Então a gente não pode determinar antecipadamente se e quanto existiria em relação à futura diluição ao final de 24 e início de 25. Existe a possibilidade de um eventual aumento de diluição? Sim, existe. Isso faz parte do contrato e está detalhado, seja no contrato, seja em todos os planos que nós colocamos como parte das nossas discussões de reestruturação e de novo plano de recuperação que nós temos comunicado ao mercado. Obviamente que é possível se assumir desde posições mais extremas, mais conservadoras para calcular essas participações, até posições médias. Sim, novamente, é difícil fazer previsões, dado que, nesse caso, são métricas que vêm da performance Vital e não da performance da Oi. Logo, a gente precisa esperar o que vai acontecer e continua acontecendo com a performance da Vital ao longo do tempo. Obrigado. A gente tem aqui na plataforma também diversas perguntas sobre a linha de aluguel e seguros, né? Então, eu vou pegar uma pergunta aqui que é do Cléo Jair Ritz, investidor PF, que fala, tendo esta linha de custo aumentado 12,7% para 1,1 bilhão face ao trimestre anterior, sem que o número de casos conectados tenha crescido, ele pergunta como se explica esse crescimento da linha de 12,7%, sendo que o número de homes connected nesse TRI específico não cresceu. Cris, tá. Obrigado pela pergunta. Na verdade, a linha de aluguéis e seguros inclui o contrato de transmissão, que é o contrato novo com Vital, e além de outros itens. Um impacto importante e que teve um impacto maior nesse terceiro trimestre foi o reajuste da inflação do período, que foi aplicado nos últimos 18 meses, a partir de junho e julho, teve impacto maior do que no trimestre anterior. Lembrando que esse contrato, essa linha reflete o crescimento no residencial e também no B2B e da base de clientes ao longo do tempo, não somente do próprio mês. Temos também custo de conexão de clientes novos e temos o valor de diferimento de apropriação do IFRS 15, diferimento das despesas do contrato feitos em relação a conexões de períodos passados. Então, na verdade, ela tem uma evolução com base no histórico e não necessariamente tem relação direta com a conexão do próprio trimestre, né? O modelo, como a gente é feito, o modelo contábil de alocação de custos ao longo dos meses, do período. Adicionalmente ao tema da inflação que eu comentei. Um impacto importante também é que tem adicionalmente o contrato com B2B e wholesale, que não tem relação direta com o grosso do negócio de fibra, tá? Muito obrigado, Cris. Também uma pergunta vem aqui na plataforma em relação à Vital. Qual que vem do Alessandro Cavalcante Gonçalves, acho que seria para o Rodrigo, qual a intenção de venda da Client Co em relação à participação? Seria uma venda parcial da Client Co, da companhia em si, uma venda somente da base de clientes, uma venda total ou parcial? Então, eu gostaria de ter um pouco mais de detalhe das intenções da companhia. Obrigado.
Bom, como eu já respondi também na pergunta ao Leonardo na sessão em inglês, eu ressaltei aqui que quando nós fizemos a nossa primeira versão do plano, que foi comunicada ao mercado lá no início do ano, nós já prevíamos que no longo prazo seria necessário para a companhia fazer tanto em relação à sua operação normal, resultados da sua operação normal, quanto a possibilidade de fazer com que essa operação normal cobrisse custos de dívida já depois da sua renegociação, seria necessário para a companhia fazer movimentos não orgânicos, incluindo, por exemplo, a venda de participação de Vital no futuro e, eventualmente, a venda de um pedaço de Client, que era o que estava incluído naquele plano divulgado no início do ano. Obviamente, como nós estamos numa fase de renegociação do plano junto aos credores, dado todo o ambiente de mudança de mercado e de tudo que precisa ser feito para adequar o plano a um plano que seja sustentável para a companhia no longo prazo, a nossa contratação de advisors veio justamente por conta dessa necessidade de entendimento de o que significam as opções estratégicas em relação à nossa participação de cliente. Não existe definição a priori de venda, de tamanho, nem de se é parcial ou se é total. Agora, obviamente, quando a gente pensa estrategicamente, não faz sentido você vender pedaços de base. Isso não faria muito sentido, até porque, obviamente, esse é um business que, para nós, depende da escala de base e depende do crescimento que vem acontecendo, embora, como nós ressaltamos até durante a apresentação, Q3 tenha sido um quarter de crescimento não muito baixo, na verdade, com um pequeno decréscimo de base no final do trimestre, praticamente insignificante, mas de uma base estável ao longo de Q3. Então, de fato, todas essas opções de como considerar um eventual processo, se e quando, de venda de client, tem que vir lastreadas pelo resultado das análises de mercado que a gente está fazendo juntamente com os assessores financeiros que estão fazendo essas análises para a gente de qual seria o potencial de valorização desse pedaço do nosso negócio olhando para frente. Então, essas definições a priori ainda não existem, obviamente que estão sendo discutidas e estão sendo feitos vários cenários como parte das discussões e das preparações de plano de recuperação, mas a priori nós entendemos que, assim como a participação em Vital, a nossa participação, a nossa operação de cliente como uma operação que tem um valor bastante significativo, é uma das maiores operações de fibra do Brasil, e vai nos ajudar no futuro, certamente, a cumprir com as nossas obrigações de pagamento de dívida e de criação de uma estrutura que pare de pé e que seja sustentável para poder, de fato, virar uma companhia normal. Obrigado, Rodrigo. Bom, obrigado, Rodrigo. A gente recebeu aqui na plataforma também muitas perguntas sobre como está o churn da Oi, como tem evoluído e como ele está em relação ao setor, mas muito sobre a expectativa. A gente comentou aqui na apresentação sobre uma nova estratégia focada em qualidade. Então, como está a expectativa da companhia em relação ao futuro, da evolução, seja do churn, do que está acontecendo agora e a futuro, seja de evolução da base de Homes Connected também, Rodrigo, por favor. Perfeito. Bom, como vocês sabem, e nós temos várias companhias que são companhias públicas, já tanto as grandes operadoras quanto alguns grandes ISPs que acabaram se tornando companhias públicas, praticamente ninguém faz disclosure detalhado de churn, uma vez que essa é uma das métricas que até competitivas entre as próprias companhias. Mas o que nós temos visto é que, obviamente, num primeiro momento, com a sequência aqui de crescimento do mercado, combinada com a deterioração de macro e com o aumento de competição, a gente viu níveis de churn aumentarem significativamente no ano passado, no final do ano passado, começo desse ano. Esses níveis, obviamente, levaram a uma necessidade de rever algumas estratégias, levaram a uma redução do crescimento geral do mercado. Eu mostrei na apresentação hoje que vocês podem ver que o crescimento total do mercado, embora ele ainda esteja positivo, como alguém ressaltou em uma pergunta, o crescimento diminuiu bastante para todos os players do mercado, e isso é função não só do total de macro, mas de um aumento de churn e até mesmo de incapacidade de pagamento, de inadimplência de uma boa parte desses clientes. Nós somos relativamente impactados também pela nossa atuação e pela nossa geografia de base. Nossa base é uma base bastante robusta, uma base, como foi ressaltado aí, de mais de 4 milhões de clientes, é a segunda maior base de fibra do país,
mas que tem uma participação geográfica, que é uma participação geográfica que acaba tendo também uma participação bastante significativa em áreas onde o churn, em função de inadimplência, acaba sendo até maior do que a média. O importante em relação ao churn para a nossa estratégia é que já há algum tempo nós mudamos a estratégia de aquisição e os resultados que vocês veem de uma menor aquisição, principalmente nos primeiros trimestres do ano, vem dessa mudança de resultado, que é de ter uma aquisição de melhor qualidade. Não é difícil você trazer aquisições para dentro maiores, mas obviamente que quando você faz isso, você diminui a qualidade da aquisição, uma vez que uma boa parte dessa aquisição pode se tornar churn no futuro imediato. Então, nós realmente focamos bastante na melhoria da qualidade da nossa aquisição. Com isso, o número de net adds efetivamente caiu, mas caiu de maneira, entre aspas, consciente, fazendo com que a gente bote para dentro clientes que são clientes que têm uma expectativa de retorno positivo. Obviamente que isso não pode ser a única explicação, e é por isso que eu mencionei durante a apresentação que um dos grandes focos da companhia, já desde o final do primeiro semestre, foi uma mudança de estratégia comercial que implica tanto uma mudança de portfólio significativa, em particular com portfólios regionalizados também. Nós temos enfatizado, eu enfatizei até na pergunta também em relação à relação com o Vital, nós temos criado um portfólio regionalizado com algumas características diferentes para algumas regiões e pricing diferente para regiões mais suscetíveis a esse tipo de oferta. Então, a mudança de portfólio ela é importante para melhorar essa qualidade de aquisição e até mesmo adequar a oferta, a capacidade de pagamento da base para fazer com que o churn diminua. Nós fizemos algumas mudanças também na nossa análise de crédito de clientes para evitar, obviamente, que entrem clientes com qualidade baixa, e nós estamos fazendo, ao mesmo tempo, também um aumento da nossa capilaridade de canais, mas de maneira diferente, com canais de maior qualidade, canais de maior porte, e também enfatizando os nossos próprios canais digitais. Do ponto de vista de tendência de churn, embora a gente não divulgue os números específicos de churn, os números de churn têm caído. Então, a gente está já numa sequência aqui de trimestres onde o churn tem caído desde o início do ano, ele continua a cair durante o terceiro trimestre, e a tendência é que a gente, de novo, se encaminhe para um churn muito mais alinhado com o churn médio de mercado, apesar de estar operando em regiões que têm churns mais altos normalmente. Então, a tendência é queda de churn, o churn tem caído e vai cair. Aliado a isso, a gente tem que lembrar de duas outras coisas. Obviamente que a gente também tem lançado portfólios para clientes de maior qualidade, não só necessariamente para clientes com velocidades menores, mas clientes de maior qualidade, buscando atrair clientes de maior consumo, com maiores velocidades de 1 GB, com ofertas novas, como a própria oferta do Oi Fibra X, que acaba se voltando para trazer um cliente de maior consumo, de maior ARPU, de maior qualidade naturalmente para dentro da base e que tem níveis de churn menores. Isso a gente já verificou pela nossa própria atuação. Um cliente de Oi Fibra X, ele tem níveis de churn muito menores do que o cliente dos produtos básicos. Então, a gente também está atuando na outra ponta do consumo. E, finalmente, vale lembrar que o nosso NPS é muito alto. Tá? A gente tem um NPS que é um NPS, comparativamente com as outras ofertas de grandes operadoras, eu diria que é talvez um NPS de referência em relação à Oi Fibra, e isso para nós é o elemento mais importante para poder fazer com que efetivamente o churn no longo prazo caia. Tem muitas questões que impactam o churn no curto prazo, como política de crédito, como política de pricing, mas no final do dia, tudo isso vai depender da qualidade do serviço que nós entregamos. Então, nós temos nos focado em manter um serviço de excelente qualidade. Existem algumas pesquisas, inclusive, de entidades que medem a aferição de qualidade de rede, de métricas de rede, que mostram que o Oi Fibra talvez tenha se destacado aqui como o melhor serviço de fibra do país em várias das métricas avaliadas, e isso se reflete no NPS bastante alto. Então, de maneira geral, a tendência de churn é cair, nós sabemos que ele tem que cair, e todas as ações que a companhia está fazendo estão alinhadas para que isso aconteça. Perfeito.
Muito obrigado, Rodrigo. Eu acho que, já olhando aqui na plataforma, acho que a gente conseguiu abordar todas as questões, tem muitas questões repetidas aqui, mas são os principais assuntos. Então, com isso, eu passo para você, para a Cris, se vocês querem eventualmente fazer alguma mensagem final ao mercado e a conclusão aqui do nosso call. Bom, obrigado, Luiz, e de fato, obrigado a todos. Nós sabemos que ainda tem muita coisa para acontecer, ainda temos bastante trabalho para fazer nas 3 frentes que eu mencionei. Então, tanto na frente de reestruturação, eu dei aqui vários updates de tudo que está acontecendo nas frentes de reestruturação, seja nas negociações com credores, seja nas frentes de olhar para tudo que é o estratégico da companhia para frente, na frente com a Anatel e na discussão com o TCU. Essa é uma frente, agora falando em português, que nós temos bastante confiança de que seremos capazes de atingir um bom resultado, e ela é uma frente absolutamente fundamental para que a companhia seja viável. Então, tivemos ótimos avanços ao longo dos últimos meses, agora na fase mais crucial de negociação diretamente com o TCU, a Anatel e a AGU, e, obviamente, na frente operacional. Na frente operacional é o dia a dia de novas ofertas, de mudança de estratégia comercial, de redução de custo, de redução do impacto do legado, que essa é uma outra frente que a gente acabou nem detalhando tanto, mas que tem muita ação em relação à redução do custo da companhia. E o que a gente espera com isso é ter, de novo, a apresentação de um plano que possa, de fato, ser um plano viável para a companhia em todas as frentes, seja na frente de custos, seja na frente de reestruturação e pagamento de dívida futura, seja na frente da valorização de seus ativos, seja na frente operacional de crescimento dos resultados das nossas atividades core para frente. Ok? Então, obrigado a todos e a gente nos vê na próxima chamada. Lembrando que o time de Relações com Investidores continua à disposição para poder responder perguntas que vocês enviem ao longo desse período todo. Obrigado.